Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, vamos abrir a maravilhosa palavra do nosso Deus. No livro de Juízes, capítulo 7. E esta é a segunda mensagem sobre o tema a lógica de Deus versus a lógica do homem. E diz assim em Juízes capítulo 7, versículo 1 e 2. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Então vamos orar ao Senhor, para que o Espírito Santo fale à igreja mais uma vez. Oremos ao nosso Deus. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como é maravilhoso nós estarmos aqui nessa manhã de domingo. Um domingo de sol, um domingo onde milhares e milhares e milhares de pessoas já correram para as praias, para o campo, para a fazenda. Mas nós estamos aqui no teu santuário, guardando o teu dia, o dia do Senhor, em obediência à tua palavra, porque o Senhor nos vocacionou para isso. Essa é a nossa vocação. Nós fomos vocacionados para servir a Deus, para crer na palavra, para adorar o Criador dos céus e da terra. E mais do que isso, para ouvir a tua voz, para ser ensinado pelo teu Espírito, que é quem nos ensina todas as coisas, que é quem abre o nosso coração, que é quem ilumina os nossos olhos, que é quem nos dá discernimento para compreendermos as verdades eternas do Altíssimo. Então fala-nos nessa manhã. Fala, Senhor Jesus, ao nosso espírito, ao nosso coração. Não leve em consideração as nossas fraquezas, não leve em consideração as nossas muitas falhas, mas leva em consideração, Senhor Deus, o quanto temos nos esforçado para viver uma vida reta diante dos teus olhos. Leve em consideração que nós não estamos brincando de igreja, nós não brincamos de religião, nós temos uma consciência de que somos escolhidos do Senhor, que o Senhor nos elegeu, que nós fazemos parte da família de Deus, da nação santa, que nós somos o sacerdócio real, os teus sacerdotes hoje. Usa-me como teu servo, como teu pastor, como Gideão dessa igreja, desse ministério. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa, Senhor, ser um instrumento da tua vontade. Proclamar a tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, e para que o teu povo cresça na tua graça e no teu conhecimento. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem
Digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu disse aqui no culto passado, quarta-feira à noite, que quando nós lemos a Bíblia Sagrada com atenção, com espiritualidade, discernindo aquilo que Deus está falando, é muito fácil a gente perceber que algumas determinações de Deus aqui na Bíblia, que aos olhos do homem não tem lógica nenhuma. Não tem nenhuma lógica. É fácil você perceber que algumas afirmações de Deus, algumas atitudes que Deus toma aqui na Bíblia, que humanamente falando, não tem lógica. Segundo a lógica do homem, não tem lógica nenhuma. Porque, na verdade, a lógica de Deus, ela sempre vai contrariar a lógica do homem. Por que sempre? Porque a lógica do homem, ela está limitada ao próprio homem. O homem tem limites, Deus não tem limites. Você sabe o que Deus falou através do profeta Isaías sobre isso? Eu vou te mostrar. Isaías capítulo 55. Abra a tua Bíblia. Versículo 8. Capítulo 55, versículo 8. O Senhor disse assim, vamos ler o 8 e o 9. Ele diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você sabe qual é o grande drama, qual é o grande problema? É que as pessoas, via de regra, elas têm a mania de verem Deus como se Deus fosse igual a elas. E aí elas começam a chegar a uma conclusão que Deus pensa como elas pensam, que Deus age como elas agem. Só que isso não é verdade. Não é verdade, absolutamente não é verdade. Eu disse aqui na quarta-feira à noite, que alguém já disse em certa ocasião, se o oceano coubesse dentro de um marisco, não seria o oceano. Se o universo coubesse dentro de um dedal, ele não seria o universo. E se Deus pudesse ser compreendido pela nossa mente limitada, pela nossa mente finita, se Deus coubesse aqui dentro da gente, ele não seria Deus, mas não seria mesmo. Bom, voltando à história de Gideão, vamos voltar lá em Juízes 7, porque aqui a Bíblia nos dá um cenário de um homem à frente de um exército de 32 mil soldados. Só que ele tinha que enfrentar um exército inimigo composto de 135 mil homens. Ora, irmãos, pela lógica do homem, nenhum comandante de exército teria o atrevimento de enfrentar um exército inimigo com 135 mil homens, se ele tivesse ao seu lado apenas 32 mil homens. Nenhum comandante militar faria uma loucura dessa. Ele dizia, não é possível, isso não tem lógica, isso é suicídio, isso é uma loucura. Como é que eu vou com 32 mil enfrentar 135 mil inimigos? Então, Deus, contrariando toda a lógica, ele não apenas dá ordem a Gideão que vá à luta, que enfrente os midianitas, mas Deus exige que Gideão reduza o número de homens que está ao seu lado. Eu pergunto, tem lógica isso? Tem lógica um negócio desse? A lógica seria o quê? Olha, você ainda tem poucos soldados, você vai primeiro preparar o teu exército, né? Começa a convocar mais homens para você chegar no nível que possa enfrentar o teu inimigo, né? Quer dizer, não tem lógica. Mas foi assim que Deus determinou. Aí no versículo 3,
Deus diz: agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Você vê que coisa impressionante. Quer dizer que 22.000 homens que estavam alistados no exército de Gideão eram tímidos e medrosos. Você não espera que no exército tenha homens tímidos e medrosos. Você espera que no exército tenha o quê? Homens valentes, homens intrépidos, homens corajosos. Você não espera que numa igreja, num templo como esse, tenham pessoas covardes, tenham pessoas de amor fingido, tenham pessoas hipócritas, tenham pessoas que dissimulam. Você não espera isso. Mas às vezes não tem. Tem ou não tem? Tem. Às vezes a gente não sabe, mas Deus sabe. Então eu disse aqui que quando Deus deu essa ordem, Deus começou a fazer um avivamento ao contrário. Por que um avivamento ao contrário? Porque quando começou o movimento pentecostal no mundo, onde eles iam, eles diziam assim: Deus está fazendo um grande avivamento. Olha, as multidões vêm, olha, se reúnem milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de pessoas, os templos ficam superlotados. Oh, é o avivamento de Deus. Até hoje tem essa história aí. Então aqui, Deus começa a demistificar essa ideia de que avivamento é sinônimo de quantidade, é sinônimo de multidão. Tem gente que vive com isso dentro da cabeça. Só se conforma se tiver multidão. Se não tiver multidão, ele não vê Deus agir, ele acha que tem alguma coisa errada, ele acha que a coisa não está fluindo. Não, avivamento não é sinônimo de quantidade. Não é. É sinônimo de qualidade. Diga qualidade. Essa qualidade, ela pode até desembocar para uma quantidade. Pode. Mas nunca uma quantidade que venha a prejudicar a qualidade. Nunca, 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 nunca. Então, por ordem de Deus, Gideão faz um apelo para quem fosse tímido e medroso, voltasse para casa. Ele diz: olha, quem for tímido e medroso, quem tiver com medo, quem tiver inseguro, quem tiver sentindo um tremor nas pernas, pode voltar. Pode ir para casa, fica em casa com a tua mulher, fica em casa com teus filhos, vai lá assistir tua televisão, fica lá. E qual não foi a surpresa? 22.000 homens eram tímidos e medrosos. Agora, o exército de Gideão fica reduzido a 10.000 homens. Está aqui, ó. Irmãos, Deus se volta para Gideão e diz para Gideão: Gideão, ainda tem gente demais. Ainda tem muita gente. Quer dizer que Deus, Ele não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. E à medida que Deus ia passando para mim essa mensagem, eu ia pensando: puxa vida, como isso é verdade? Na igreja. Você pode ver que na obra de Deus, são poucos os que verdadeiramente se engajam. São poucos o que a gente pode contar no duro. Muita gente faz só o papel de vir à igreja, sentar no banco, ouvir a mensagem e dizer amém. Você não pode contar com elas para mais nada. Por isso que Deus tinha que selecionar, e aqui está a prova, aqueles que estavam verdadeiramente imbuídos de uma fé, de uma confiança verdadeira em Deus. Deus tinha que selecionar aqueles que eram intrépidos, aqueles que eram corajosos, aqueles que não se acomodavam. Veja na tua Bíblia que do versículo 4 em diante, Deus faz isso. Vou ler. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Eu fico imaginando a reação de Gideão, hein? Meu Deus do céu.
Deus está mandando eu enfrentar o exército dos midianitas. Eles têm 135 mil soldados. Eu só tinha 32. Deus manda eu mandar os times de medrosos voltar. Eu olho, 22 mil vão embora. Ficam 10 mil. E agora Deus diz que ainda é muita gente. Eu fico imaginando como é que ele não sabia o que ia acontecer lá na frente. Mas olha o que é a confiança em Deus, hein? Ele não duvida, ele não questiona, ele simplesmente confia. Então, Deus diz: faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Quer dizer, Deus colocou esses homens em prova sem que eles soubessem que estavam sendo provados. Eu disse aqui quarta-feira: olha, faça de cada momento da tua vida um momento muito especial, porque você nunca sabe quando você está sendo observado por alguém. Às vezes no teu trabalho te dão uma missão, e alguém está te dando aquela missão para observar como é que você se comporta, como é que você age. Às vezes um chefe teu vem de propósito e te dá uma chamada injusta, sem você merecer, para ver como é que você reage quando é chamado a atenção injustamente. Ele está te observando. Será que eu posso colocar essa pessoa como chefe daquele setor? Será que eu posso amanhã ser indicado para ser o presidente da empresa e posso deixar ele no meu lugar? E nós nunca sabemos quando estamos sendo observados. Nós nunca sabemos. Esses homens aqui não sabiam que estavam sendo observados. Eles não sabiam que estavam sendo postos à prova. Quantas vezes Deus nos põe à prova? Às vezes situações na igreja, principalmente quando chegam situações financeiras, e Deus põe à prova para ver a reação de cada um de nós, para ver quem é que tem fé de verdade, quem é que está tendo uma fé fingida. A verdade é que eles desceram as águas, e Deus disse: observa lá, Gideão, aquele que beber a água com a língua, como faz o cão. Aí tinha gente que chegava lá, pegava a água na mão e atento, observando. Estamos em guerra, o inimigo está em redor. De repente eles vêm, não podemos baixar a guarda, temos que ficar atento. Havia gente que dizia: estou cansado demais. Ai, que já faz muitas horas, Gideão, que nós estamos aqui. O sol está muito quente, o calor está intenso. Ai, já não estou aguentando, deixa eu me ajoelhar aqui. Não tenho nem força para pegar água com a mão. Eu prefiro me ajoelhar, chegar no nível da água e só abrir a boca e a água entrar. Não tem gente que quer tudo pronto? Não quer fazer um esforço? Quer tudo pronto. Quer tudo prontinho, não quer mexer com um palito de fósforo. E Deus observando. Eu disse: olha, esses aí que se ajoelharam para beber água, põe de um lado. Esses que estão bebendo a água com a língua, como faz o cão, você põe do outro. Só 300 homens beberam água com a língua, como faz o cão. Quer dizer, de 10 mil, agora o exército de Gideão é reduzido a 300 homens. Para enfrentar um exército de 135 mil homens. Eu pergunto: tem lógica uma coisa dessa? Tem lógica isso aqui? Claro que não tem. Por isso que eu disse ainda há pouco que a lógica de Deus sempre vai afrontar a lógica do homem. Sempre. Então está lá 300 homens. E Gideão diz: bom, somos nós que vamos enfrentar os midianitas. Eu e vocês. Caramba. 300 pessoas, 300 pessoas. Tá bom, tudo certo. Olha, leia o versículo 15.
um pouco antes do versículo 15, alguém teve um sonho e começou a contar o sonho para outra pessoa. Gideão estava perto. E a pessoa ouviu e disse: caramba, esse sonho é Deus falando para Gideão que vai dar vitória a eles sobre os midianitas. Que a vitória dele é certa, é absoluta. E Gideão ouviu. Gideão ouviu. Olha o versículo 15 que aqui diz: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou a Deus. A primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus. Ah, Senhor, obrigado, meu Deus, porque tu vai me dar a vitória, porque o Senhor vai fazer algo espetacular, o Senhor vai manifestar o teu poder. Obrigado porque eu creio na tua palavra. Adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Olha, veja o que é viver pela fé na palavra. Ele ouviu alguém interpretar um sonho, onde Deus dizia que já tinha lhe dado vitória sobre os midianitas, e na mesma hora esse homem creu. Ele disse aos seus homens, 300 homens: olha, vamos à luta, vamos enfrentar o exército inimigo. O Senhor já nos garantiu a vitória é nossa, não há possibilidade de derrota, Deus está conosco. Mas ele disse isso aqui antes da batalha, porque é muito fácil dizer depois: Deus é maravilhoso, Deus me deu vitória. Eu quero ver dizer antes. E ele disse isso confiando numa palavra, confiando numa promessa através de um sonho. Então, mesmo ele sabendo que só dispunha de 300 soldados, ele não duvidou da palavra de Deus. Ele não disse: mas não é possível, tem alguma coisa errada. Como é que Deus vai me dar vitória se eu só tenho 300 soldados? Quantas vezes você ouve pessoas dizer assim: mas como é que Deus vai me dar condições de montar um negócio se eu só ganho salário mínimo? Eu não tenho condições, eu não posso acreditar num negócio desse. Como é que Deus vai me dar condições de passar num concurso se eu trabalho muito, eu não tenho tempo nem de pegar no livro? Como é que Deus vai fazer isso? E começam a duvidar de Deus. Começa a duvidar de Deus. Olha, se nós não tivermos, irmãos, essa atitude aqui de fé que Gideão teve, nós nunca veremos o poder de Deus se manifestar em favor de nossas vidas. Nunca. Muitos de vocês aqui não têm visto esse poder de Deus se manifestar porque não têm tido atitude de fé. Fala muito de fé, da boca para fora. Na hora de agir, na hora de tomar uma atitude, é um Deus nos acuda. Você sabe o que é que o apóstolo Paulo falou lá em Hebreus? Vou te mostrar. Há 2000 anos atrás, Paulo já ensinava isso à igreja. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Paulo disse: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha, sem fé, Paulo diz, é impossível você agradar a Deus, é impossível você desfrutar dos benefícios de Deus. Sem fé. Agora preste atenção, é fé, não é crendice popular. Não é fé em corrente de libertação de falso profeta. Não é fé numa rosa que um picareta espiritual pega e diz que está ungida para tirar o demônio da tua casa. Não é fé numa fogueira santa para roubar o teu dinheiro. Não é fé em imagens do catolicismo. Não é colocar a tua fé em numerologia. Não é colocar a fé em macumba. Se macumba fosse boa, o nome não seria macumba, seria boa cumba. É verdade. Não é colocar a fé num copo com água na frente da televisão. Não, é fé em Deus. É fé nas suas promessas. É fé na palavra. É fé no Senhor Jesus Cristo. Amém?
Volta lá em Juízes, vamos lá. Juízes capítulo 7, versículo 16. Agora é o momento de Gideão equipar os seus soldados para a guerra. Claro, quem vai para a guerra tem que ter armas de guerra. Ninguém vai para a guerra com mãos vazias, não tem condições, né? Diz assim o versículo. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias, 100 para lá, 100 para cá, 100 para cá. E deu-lhes a cada um nas suas mãos espadas bem afiadas, lanças pontiagudas, escudos protetores. Não? Ué, desculpa. Não, nada disso, estou lendo errado. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. Irmãos, quando se fala em ir para a guerra, a gente imagina o quê? Nessa época aqui, que esses soldados precisavam de espada, precisavam de lança, precisavam de escudo, precisavam de arco para lançar as flechas. Mas aí vem Gideão, por ordem de Deus, entrega a cada um deles uma trombeta e cântaros vazios com tocha. Cântaros de barro, vasos de barro com uma tocha dentro. Isso lá são armas de guerra? Quem é que vai à guerra com uma cornetinha na mão e um jarro de barro na outra? Quem vai? Ninguém. Isso é uma loucura. Eu pergunto mais uma vez, isso aqui tem lógica? Não. Uma pessoa que tem na mão uma trombeta, na outra mão um cântaro, ela pode dizer que está preparada para a guerra? Claro, é evidente que não. Agora, veja o versículo 17 em diante. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que estiverem, e os que comigo estiverem, então vós também tocarei a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Deixa eu explicar isso aqui. Primeira coisa, Gideão deu o exemplo de fé. Ele teve uma coragem. Esse homem teve uma ousadia que só os líderes que são verdadeiramente levantados por Deus têm. Ele disse: olha pessoal, negócio seguinte, façam o que eu fizer, imitem a minha atitude de fé, confiem em mim como homem de Deus, façam o que eu fizer. E atuam isso perfeitamente, Gideão. O que eu fizer vocês façam, vai dar certo. Olha, eu disse aqui quarta-feira, irmãos, quem vive pela fé tem que mostrar a sua fé. Mas não é mostrar a fé com palavras. Não é mostrar a fé dizendo eu creio muito em Deus. Isso não vale nada. Tem que mostrar a sua fé através de atitudes. Tiago disse o quê? A fé sem obras é morta. A fé sem atitude não tem valor algum. Agora o que eu acho magnífico, maravilhoso, é que todos seguiram o exemplo de Gideão. Todos se uniram numa só fé. Ninguém criticou Gideão,
ninguém duvidou, ninguém disse, olha rapaz, não está vendo que não tem lógica? Você vai nessa de Gideão aí, olha, ele não está explicando o que é que vai acontecer. Tem lá 135 mil homens fortemente armados, nós somos apenas 300, e ele está nessa história aí de que Deus falou, de que é por direção de Deus. Olha, vocês vão na cabeça de Gideão. Não teve isso aqui. Ninguém duvidou. É diferente de hoje, né? O pastor, que é verdadeiramente vocacionado por Deus, o líder espiritual de um povo, ele é o Gideão de hoje. Hoje é diferente. Hoje o que mais aparece é gente para dizer, olha, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, olha, eu acho que devia ser assim. Parece até que o Espírito Santo não dirige o pastor. Duvidam, não creem. Às vezes o pastor dá uma orientação, vai consultar a família incrédula. Não, eu consultei a minha família. Sim, mas tu vai deixar de crer no que o teu pastor está falando, tu vai deixar de crer no que o homem de Deus está dizendo, para crer no que a tua família incrédula está falando? Mas depois que eles falaram comigo, o meu coração está pedindo. Ai, que diferença disso aqui. Não é de estranhar que muitos hoje vivam a vida para baixo. Vivam a vida como cauda e não como cabeça. Não prosperam, não vencem as suas lutas. É sempre aquela coisa arrastada. Porque é diferente da Bíblia. Olha, faça o que eu fizer, confie em mim. Vamos comigo, estou dizendo a vocês que vocês não vão se arrepender. Vocês não vão quebrar a cara. Nós vamos vencer. Deus falou que a vitória é nossa. Perfeitamente, Gideão. Vamos lá. Quando se aproximaram do arraial, Gideão disse, olha, o que eu fizer e os 100 homens que estão comigo fizeram, eu faço mesmo. Tocou a trombeta, quebrou os cântaros, seguraram as tochas acesas, e todo mundo fez a mesma coisa. 135 mil soldados dormindo. Isso era por volta de 3 horas da madrugada. Quando o sono é mais profundo. Se alguém te acorda de supetão 3 horas da manhã, você toma um susto que você perde o rumo. Você fica desorientado. Quando eles ouviram aqueles barulhos e acordaram e viram aquele monte de tocha, eles imaginaram que estava rodeado de inimigos, que tinha lá uns 200 mil inimigos. E na escuridão da noite, perderam a noção, porque Deus fez com que eles perdessem a noção. E começaram a meter espada uns nos outros, eles mesmos se matando uns aos outros. E a maioria fugindo. Aqui, ó. Sabe o que eu acho interessante? É que aqui no versículo 21, diz assim: e permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Olha, quebraram os cântaros, tocaram trombeta, levantaram as tochas e permaneceram ali olhando. E os inimigos se acordaram apavorados, e um metendo espada no outro, e o povo de Deus assistindo de camarote, meu irmão. Aleluia. O povo de Deus só assistindo o mover sobrenatural de Deus. Só que agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para um simbolismo muito bonito, maravilhoso, que está inserido aqui nessa história. Eles tocaram trombetas, eles quebraram os cântaros, e Deus concedeu para esse povo que estava com Gideão uma vitória espetacular. Olha, irmãos, trombetas simbolizam o louvor, é símbolo do louvor a Deus. Cântaros quebrados é símbolo do quebrantamento espiritual. Aqui tem um simbolismo que Deus está mostrando à igreja, e eu acho lindo, eu acho maravilhoso essa união aqui de louvor e quebrantamento. Quebrantar é quebrar, quebrantar é partir, quebrantar é fazer com que a gente se dobre. A gente diz assim, poxa, olha, Deus me quebrantou por inteiro,
Deus fez eu me dobrar por inteiro a Ele. Deus fez eu me render por inteiro a sua palavra. Isso aqui é maravilhoso. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, o sábio Salomão, inspirado pelo Espírito do Deus eterno, ele diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. É o açoite de Deus, é a morte prematura. Você sabe que você quer ver uma coisa? Olha, de repente vem uma grande ventania. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, em Miami, e quando eu acordei de manhã, eu desci do hotel e fui comprar um jornal, alguma coisa assim cedo. E quando eu cheguei no lado de fora do hotel, tudo quanto era árvore estava quebrada. Tudo caída no chão. Só umas poucas árvores em pé. Eu digo, o que houve? Disseram, o senhor não ouviu? De madrugada tivemos quase que um furacão. Uma tempestade de vento, não sei quantos quilômetros por hora. E quando acontece assim muito grande, derruba todas as árvores. Eu disse, e essas aí que não caíram? Essas se vergaram, mas não quebraram. Quer dizer que as árvores que mais resistem às ventanias, quais são? Aquelas que se curvam. Aquelas que permanecem eretas, duras, que enfrentam o vento, de repente estala e quebra. Isso aqui é tremendo. A primeira vez que eu entrei no estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro, o maior estádio de futebol do mundo, no ano de 1973, eu fui assistir a decisão do Campeonato Carioca de Futebol, Fla-Flu. Foi quando eu me tornei torcedor do Flamengo. Fiquei apaixonado por aquele time, por aquela torcida. E havia lá no Maracanã 173 mil pessoas. E sabe uma coisa que eu fiquei assustado? Deu vontade de sair correndo. Não, estou falando sério. Eu não saí porque não tinha como sair. Depois que você entra, não se mexe mais. 173 mil pessoas. Parece sardinha em lata. Foi quando aquela multidão começou a pular, a cantar, e a arquibancada fazia assim, ó. Alguém aqui já esteve no Maracanã? E já teve, irmão? Na arquibancada, você esteve jogando, né? A arquibancada faz isso, ó. Eu digo, gente, vai cair. Onde é que eu corro? E não tinha para onde correr. Mas balança, parece uma cama elástica. Aquele gigante de concreto assim, ó. Você fica assim, ó. Deus. Um helicóptero para me tirar daqui. Não tem helicóptero. Depois eu conversando com pessoas que eu passei a conhecer, gente da área de engenharia, como Érigles, eles disseram, não. Essa flexibilidade, esse balanço do concreto da arquibancada é que faz com que ela suporte o peso e o pulo daquela multidão. Se não fosse esse balanço, se não fosse essa flexibilidade, o concreto rachava e vinha tudo abaixo. Não é assim, Érigles? Nos prédios também, né? Nas pontes, né? Só que aí quase você não percebe, né? Mas quando passa uma carreta em cima de uma ponte, a ponte faz isso, ó. Senão ela quebrava e caía. Olha aí. O Dr. Eric está me informando que na ponte Rio-Niterói, lá no Rio de Janeiro, ela tem mais de 1 metro de flecha. Só fazer isso, ó. Quer dizer, até 1 metro ela aguenta balançar. E não quebra. Então, irmãos, a palavra do nosso Deus, ela nos ensina que há uma necessidade de haver louvor e quebrantamento. Por quê? Porque o quebrantamento sem o louvor, olha, é uma espiritualidade seca. Quebrantamento sem louvor não vale nada. Louvor sem quebrantamento
é um barulho vazio, né? Aquele barulho, aquela gritaria, aquela coisa, sabe? Mecânica, fria. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouve. Agora, uma vida que se dobra a Deus, uma vida que se verga diante de Deus, uma vida que não é arrogante, que não é soberba, que não resiste a Deus, olha, essa é a pessoa quebrantada. Essa pessoa é uma pessoa quebrantada pela palavra, quebrantada pelo Espírito Santo. Então, quando esse quebrantamento se une ao louvor, olha, pode ter certeza, a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. O louvor é uma arma poderosa, poderosíssima. Por isso nós começamos o culto com louvor. E que pena, né? Que às vezes eu vejo pessoas chegar à igreja 9h33 da manhã. Hoje teve gente que entrou e eu olhei aqui para o relógio. Meu celular fica aqui em cima e eu olhei. Eu digo, Deus do céu, 9h33. Dia de domingo. Eu admito que uma pessoa chega atrasada num culto, quarta-feira à noite, admito. Normal. Vem do trabalho, engarrafamento. Mas domingo. Hoje teve uma meia dúzia aqui que chegou atrasado. Viu? Deus está falando com vocês que chegaram atrasados, viu? Não sou eu não. Para depois dizer, pô, pastor, não. Deus. Viu? Então eu disse que o louvor é uma arma poderosa. Agora preste atenção. Não é aquele louvor repetitivo, não é aquele louvor mecânico, não. É aquele louvor, meu irmão, que sai lá do fundo da alma. É aquele louvor consciente. Porque o louvor repetitivo, aquele louvor mecânico, até um papagaio faz bem feito. É verdade, pastor Márcio. Ensina para um papagaio a dizer, aleluia. Aleluia, meu louro, diga. Diga aí, meu louro, glória a Deus. Diga aí, meu louro, louvado seja o Senhor. Daqui a pouco ele está repetindo isso aí, não tem problema nenhum. Ele começa a repetir, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Mas o problema é o coração do papagaio, meu irmão. Ali é que a coisa tem que estar transformada. Ali é que a coisa tem que estar transformada. Olha, é impressionante como tem pessoas que ficam em silêncio na hora do louvor. Hoje eu observei, na hora que eu subi no altar, estava o pastor Márcio, o Hércules, eles estavam fazendo louvor, falando com Deus, as pessoas de olho fechado, e eu daqui fico só observando. Tem dia que eu sacrifico um pouquinho, uns minutos do meu louvor a Deus, para observar a igreja. Alguns ficam assim, olhando, como se estivesse assistindo uma apresentação de um grupo musical. Não é a apresentação do grupo musical, é louvor. Outras fecham os olhos e a boca. E não sai palavra dali, nem a pau, Juvenal. Já viu a propaganda sadia? Que a velhinha, nem a pau, Juvenal. Louva, nem a pau, Juvenal. Fala, nem a pau. Não sai nada. Não, é impressionante, irmãos. Pastor, qual é o problema disso? O problema é que isso é um sinal de que aquela pessoa está vazia de Deus. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que não tem que falar com Deus está vazia de Deus, irmão. Está vazia de Deus. Eu falei assim, né? Vamos fazer 3 minutos de louvor. Não pode dizer aleluia, não pode dizer glória a Deus, não pode dizer louvado. Esses chavões que a turma usa. Olha, eu fiquei olhando daqui e foi um Deus nos acuda. Tinha gente que não sabia mais o que fazer, porque não sabia o que falar. Que fica o tempo todo, aleluia, glória a Deus. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Parece papagaio.
Parece papagaio. Imagine uma moça que namora o rapaz. Aí o rapaz chega na casa dela segunda-feira. Aí diz: minha filha, eu te amo. Como é bom estar contigo aqui. É maravilhoso. Eu sinto prazer de estar ao teu lado. Legal. Terça-feira chega ele: minha filha, eu te amo. É maravilhoso estar contigo. É um prazer estar ao teu lado. Quarta, a mesma coisa. Quinta, a mesma coisa. Você? Vai chegar a hora que ela vai dizer: peraí, cara, não precisa você vir aqui não. Grava isso aí num CD e manda, que eu ouço. Não precisa você estar aqui. Grava lá e manda para mim, que eu já ouço. Não precisa repetir a mesma coisa todo dia. Não, irmãos. O amor, ele gera criatividade. O amor, ele gera surpresa, né? O verdadeiro amor surpreende. Uma pessoa que ama, ela é criativa. Uma pessoa que ama, ela sente prazer de surpreender a pessoa amada. Toda vez que eu viajo, eu surpreendo minha mulher. Toda vez. Eu trago alguma coisa diferente para ela. Às vezes chego no aeroporto, aí tem lá um chocolate suíço, que eu sei que ela gosta. Aí eu compro chocolate suíço, né? Aí eu chego em casa, ela não tá nem... Ela me pega no aeroporto, aí dou um beijinho, um abraço. Digo: meu amor, que eu trouxe para você. Opa, que coisa boa! Quantos anos que a gente comeu chocolate suíço quando estivemos na Suíça. Aí, então, surpreendi minha mulher. Estou sempre surpreendendo. Estou sempre sendo criativo. Vamos jantar hoje. Agora, 9 horas da noite, agora que é bom. Não estava programado. Tá bom, então deixa eu tomar um banho e vou tomar roupa. E lá em casa, quando eu saio com minha mulher, a tropa sai atrás. É um problema. Aí vai o Rodrigo, vai o Rafael, as duas noras, os netos, o exército. O exército de Gideão. Mas nós educamos os nossos filhos assim. Homens já de 24 anos, 25 anos, mas onde a gente vai, eles vão atrás. Mas tem dia que eu digo: não, hoje vocês não vão. Hoje sou eu e sua mãe só. Aí a gente sai, janta. E de repente eu digo: deixa eu ligar aqui para casa. Ela: o que tu quer falar? Não, me dá aí, deixa eu ligar. Olha, não vamos dormir em casa. Só chegaremos amanhã de manhã. Hein, Silvia? Coisa boa da vida. Hein, Sebastião? Aí a gente dorme fora. A gente tem uma noite diferente. Viu? A gente namora. Longe dos filhos. Da rotina da casa. Quem ama surpreende. Quem ama tem que ser criativo. Tem uma menina ali que está toda animada. Você é muito nova, menina. Seu tempo ainda vai chegar, viu? Né, irmã? Seu tempo ainda vai chegar. Espera lá, viu? Às vezes eu levo meus netos ao parque. Mas eu levo porque gosto, eu levo por amor. Aí chega no parque. Ai, vovô, o carrossel. Aí entra lá o Carlinho, que tem 4 anos, 5 anos, né? 5 anos, Márcio, que o meu neto tem. A idade da Nicole, né? Alguns meses à frente. Um tem 5, a Yasmin tem quase 5, e o Guilherme, que tem 2 anos. Aí os 3 entram no carrossel, aí começa aquele negócio, né? Aí cada volta... bate foto. Outra volta, mesma história, mesma coisa. Ó, meu irmão, na 4ª volta eu já não aguento mais. Eu digo: não aguento. Tomara que acabe logo esse carrossel. Acabou, vamos para outro lugar, vamos comer pipoca, vamos tomar sorvete, compra algodão doce, quer cachorro quente, toma um refrigerante. Porque não tem quem aguente carrossel, né? Só que tem gente que a vida espiritual é um carrossel. Sempre a mesma coisa. Entra ano, sai ano, sempre a mesma coisa. As mesmas frases nas orações, o mesmo palavreado, as mesmas reações, as mesmas ofertas. A vida é um carrossel.
Aí a pessoa começa a esfriar, começa a perder o apetite espiritual, e daqui a pouco a vida está um desastre. Jesus nunca disse eu sou o carrossel. Ele disse eu sou o caminho. Só que um caminho cheio de surpresa, um caminho cheio de novidades, cheio de coisas boas. Olha como é bom você fazer uma viagem, você pegar uma estrada que você nunca passou por ela. É muito bom. Pode ser que tenha lá uma curva meio perigosa, buracos causados pela chuva, as estradas estão destruídas por essas chuvas, mas mesmo assim, você nunca passou por ali, vão aparecer paisagens lindas, vão aparecer lugares maravilhosos, vão aparecer paisagens encantadoras. É muito bom, é maravilhoso. Então, vida espiritual tem que ser assim, se renovando, criando, sabe? Não pode ser uma rotina massacrante. Vida sentimental, vida conjugal é a mesma coisa. Senão teu casamento vai pro brejo. Senão teu casamento se acaba. A mulher tem que ser criativa para o marido. O marido tem que ser criativo para a mulher. Tem marido e mulher que do jeito que foi na lua de mel continua sendo 30 anos depois. Até as frases são iguais. Não sei se é a roupa, né? Porque não sei se a roupa aguentou 30 anos. Então, irmãos, as nossas armas de guerras são o quê? O louvor e o quebrantamento. Olha, eu creio, sinceramente como eu creio, que todos nós, o povo de Deus de uma maneira geral, venceria todas as suas lutas se as suas armas fossem essas: louvor e quebrantamento. Mas eu tenho absoluta convicção disso, absoluta certeza. Agora, o problema é que muitas das vezes nós queremos vencer as nossas lutas usando a força bruta, na marra, no muque. A pessoa quer mandar, a pessoa quer gritar, a pessoa quer se impor sabe? Não. Isso não são atitudes espirituais. Não são atitudes espirituais. Absolutamente não são. As armas de quem é de Deus é o quebrantamento e o louvor. Quando nós usamos essas armas, meu irmão, olha, o coração aquece. Você sente uma chama, um fogo dentro de você. Não sei se você já sentiu isso, eu sinto sempre. A rotina desaparece, né? Aquela mesmice acaba. Aquela mornidão que Deus rejeita sai da tua vida. Porque há pessoas que vivem uma vida espiritual tão fria, tão rotineira, tão apática. Olha, que sinceramente, eu não sei como é que elas aguentam isso. Eu não sei como é que elas suportam isso. Então, pegue o louvor numa mão, pegue o quebrantamento na outra, que os teus inimigos serão derrotados na tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. No Salmo 34, versículo 18, o salmista diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Aleluia. Uma pessoa de coração quebrantado, ela confessa os seus pecados a Deus, ela se arrepende quando peca, ela muda. Olha, o próprio Davi é um exemplo disso. Davi é um exemplo disso. Você conhece a história de Davi. Você sabe que Davi foi responsável por uma das páginas mais negras da Bíblia Sagrada. Esse homem cometeu adultério. Esse homem patrocinou uma situação para que o marido de Betsabá morresse. Praticamente um assassinato. Mas qual foi a atitude desse homem? Abra no Salmo 51, versículo 17. Ele confessa os pecados para Deus, ele se arrepende, ele se dobra diante de Deus. Um homem completamente quebrantado.
E no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Você vê, ele era o rei, ele era um homem rico, ele podia oferecer a Deus todos os sacrifícios do mundo, ele podia comprar todos os animais de Israel e oferecer a Deus, mas esse homem sabia que mesmo que ele fizesse isso, o sangue de todos aqueles animais não resolveria o problema do seu pecado. Isso não resolve. Ou eu me quebranto, me arrependo, mudo, ou não tem jeito. O profeta Isaías, no capítulo 61, Deus usa este profeta e diz o seguinte, isso é Deus falando, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus repetiu isso, lembra quando ele entrou na sinagoga? Abriu a Bíblia e leu essas palavras de Isaías, que era uma profecia sobre o Messias. Então, olha, irmãos, todo eleito de Deus tem que ter um coração quebrantado. A pessoa se submete a Deus, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa tranquila, ela é uma pessoa misericordiosa, ela é uma pessoa perdoadora, ela é uma pessoa cheia de bondade, ela é uma pessoa que ama de verdade. Então eu quero encorajar você nessa manhã a se despojar completamente das tuas armas humanas, a lógica, a força bruta, a impaciência, a inteligência. Tem gente que acha que vai vencer porque é muito inteligente. Não, eu sou inteligente, deixa comigo que eu sei o que é que eu faço, eu vou vencer. Eu conheço tanta gente inteligente que está fracassada. São armas humanas. A ira, o rancor. Olha, se dispa de tudo isso e se renda totalmente a Deus. Confie no poder de Deus, irmãos. Confie na imaginação de Deus. Confie na criatividade de Deus, que você vai ver com os teus olhos o milagre de Deus acontecer na tua vida. Amém? Você crê nisso? Como Deus é criativo. Como Deus é tremendo. Olhe para mim, preste atenção. Uma certa ocasião, um homem me deu um testemunho lá na igreja de Recife. Nós fazíamos um trabalho na penitenciária. E todo domingo, o juiz da vara criminal autorizava que nós levássemos à igreja um determinado número de presos, que nós escolhíamos a dedo, por orientação de outros que estavam lá dentro. Que diziam, esse é de confiança, esse está convertido, esse é fingido, pastor. Esse aí vem aqui para o culto da prisão para se dar bem, para dar uma de bonzinho, mas é malzinho. Não leve que não é de confiança. Porque o juiz disse, se alguém fugir, a responsabilidade é sua. Você está dizendo que estão convertidos, você está dizendo que são nova criatura, então vou autorizar. Se fugir, você é responsável. Olha que responsabilidade. E todo domingo eu mandava 2, 3 topics, pegar os detentos e trazer. E nesse trabalho um dia, um deles me deu um testemunho. Foi ao gabinete desse pastor Carlos. Ele estava na penitenciária condenado a uma pena de 45 anos. Um bandido cruel, um assassino frio, chefe de quadrilha, matou gente a 3x4. E ele dizia chorando, sentado no gabinete, pastor, eu sempre odiei igreja. A minha família toda de igreja. E quando eles vinham falar comigo de igreja, me subia um ódio, eu sentia gosto de sangue na boca. Quando a minha mãe vinha, olha a Bíblia, eu tomava a Bíblia da minha mãe e rasgava. Ele disse, eu perdi a conta do número de Bíblias que eu queimei. Eu digo, como é que você se converteu, rapaz? Ele disse, no presídio. Ele disse, na minha cela, tinha um rapaz
condenado como eu, e ele tinha a Bíblia. E ele lia a Bíblia, orava, e eu dizia, olha, leia para lá e ora baixinho, e não vem falar comigo disso aí, viu? Senão te mata aqui dentro. E ele disse, o cara ficava no cantinho dele, de costa para mim, com o maior medo. E um dia esse companheiro de cela morreu. Dentro da cela morreu. Estava doente e morreu. E levaram o corpo e a Bíblia ficou. Esse pastor, passados uns 2 dias, eu acordo de madrugada, uma inquietação, uma coisa que eu não entendi o que estava vendo, e aquela coisa me inquietando, e eu não tinha descanso, eu ia para um lado, eu ia para outro, e de repente meus olhos batem na Bíblia, e uma voz me dizia, abre e lê. E eu digo, não é possível, eu odeio isso, como é que eu vou abrir isso? Como é que eu vou ler isso? Ele disse, mas eu não conseguia resistir. Eu sentei, peguei a Bíblia, abri e comecei a ler. Esse pastor, em 10 minutos, eu estava de joelho, chorando, clamando o perdão e a misericórdia de Deus. A partir dali eu me tornei uma nova criatura. Como são os desígnios de Deus, né? As estratégias de Deus. Eu estava ouvindo um pastor contar sobre a conversão do pai do pastor Caio Fábio. E eu fiquei maravilhado, nunca esqueci isso. Que também chamava-se Caio, doutor Caio. Um brilhante advogado. Diz que um jurista notável, fazia júris, que tinha uma oratória espetacular. Mas diz que o doutor Fábio detestava também a igreja. Bíblia, Deus, Jesus, não queria ouvir. A mulher convertida, cristã, e ele ia levar a esposa, deixava na porta da igreja e ia embora. Quando estava próximo de terminar o culto, ele voltava, pegava e ia embora. Mas não admitia que se falasse nada para ele. Não quero comentário, não quero ouvir. Levo lá, busco, mas não quero saber. Diz que um homem duro. Só queria saber de bebê, de mulheres, de farras. Um homem de posses. E diz que um dia o doutor Caio vai mais cedo buscar a esposa. Para o carro, tinha uma vaga próxima da porta da igreja, ele parou, baixou os vidros, e disse que ele começou a ouvir alguém cantando um hino maravilhoso. Mas não foi o hino que o sensibilizou, foi a voz. Diz que era um homem que gostava muito de cântico, de música, era apaixonado pela arte da música, e ele disse que voz espetacular. Mas que voz bonita, que voz afinada, que voz maravilhosa. Vou descer para ver quem é. Aí desceu e entrou no início do tempo. Quando ele entrou, o cantor estava cantando a última frase do hino. E acaba. Aí ele disse, puxa, mas que azar o meu, hein? Nunca entrei. No dia que entro, acabou o hino. Acabou. Eu queria tanto ouvir esse cara cantar. Aí foi saindo, disse que ele viu uma sala, umas senhoras reunidas, uma à frente falando, disse que ele disse, deixa eu parar um pouquinho aqui de lado dessa porta, para ver as bobeiras, as bobagens, a estupidez que essa mulher deve estar falando aí. Acho que parou e a irmã estava lá, olha irmãs, vamos abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, o meu justo viverá pela fé. Amém? Amém? Amém não, irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 é o quê? A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E disse que a irmã começou a explicar, disse que ele disse, puxa, que mulher sábia. Que mulher cheia de sabedoria essa aí. E começou da hora do culto terminar, o pastor dizendo amém, se despedindo. Ele saiu correndo para a mulher dele não ver e entrou no carro. A esposa veio, entrou no carro. Era um dia de domingo. Diz que chegaram em casa, a mesa posta, a família sentada. Acho que o doutor Caio vira para e diz assim, alguém pode pegar uma Bíblia para mim aí e ler Hebreus 11, versículo 1? A mulher diz, ai meu Deus do céu, o homem vai rasgar a Bíblia. O que deu em Caio? Ele não quer nem ouvir falar de Bíblia, e agora pede uma Bíblia, e já sabe até o capítulo, o versículo. Alguma coisa está errada.
Acho que trouxeram a Bíblia. Leia Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aí ele disse, olha, quando acabou a leitura, ele disse, olha, a partir de hoje, eu vou ler a Bíblia. Um homem que se preza, um homem que quer ter sabedoria e cultura, não pode passar pela vida sem ler esse livro. Todo mundo pasmo. Diz que à noite, a esposa dormiu e disse que o doutor Caio lendo a Bíblia, a luz do abajur acesa, do lado da câmera ali lendo, né? E ela esperou, Caio não vai parar de ler não, é? Eu disse, não vou esperar não, virou para o lado e foi dormir. Diz, quando chega lá por volta das 2:30 da manhã, doutor Caio começa a chorar, levanta e começa a gritar, eu matei Jesus, eu matei Jesus, eu matei Jesus. Quando ele estava lendo aquela passagem em que Jesus estava diante de Pilatos, quando Jesus apanha e quando Jesus é levado à cruz e morto crucificado. Eu matei Jesus, eu matei Jesus, eu matei Jesus. E a partir daquela noite, ele se converte e se tornou um dos cristãos mais fervorosos daquela igreja. Então, às vezes você faz tantos planos, né? Para trazer tua família à igreja, para trazer a esposa incrédula, o marido incrédulo, o filho. Fica criando estratégias. De repente, irmãos, Deus vem de lá por um caminho que você nunca imaginou e leva aquela pessoa para a igreja. E leva a pessoa para a igreja. Olha, um conselho. Deixa Deus fazer, irmão. Deus sabe fazer a coisa direitinho como tem que ser feita. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Tudo mais ele fará. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Aleluia. Deus santo, justo, maravilhoso. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora. Feche os teus olhos. Curva a tua cabeça.